1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Os irmãos podem, por gentileza, localizando o texto. Isto feito, deixe sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar a exposição da palavra do Senhor nesta noite. Meus irmãos, a revista eletrônica economia.ol.com, em julho de 2014, publicou um artigo intitulado o seguinte: De origem humilde à riqueza, os 11 bilionários que eram pobres na infância. Veja um pouco das características de alguns desses bilionários que na infância viviam na miséria. Uns somente cursaram faculdade porque ganharam bolsas de estudo. Outro era lavrador e o seu primeiro emprego foi lavando pratos num restaurante. Outra pessoa foi forçada a abandonar a escola ainda na 8ª série para poder trabalhar e ajudar nas despesas da casa para que a família assim não viesse a passar fome. Ainda outro, já aos 10 anos de idade, teve que começar a vender cartões de Natal e jornais para poder ajudar na renda da família. Isso aos 10 anos. Ainda outro teve que trabalhar em 3 empregos para conseguir ajudar no custeio das despesas da casa. Esta pessoa, que ocupava 3 empregos, era faxineiro, frentista e atendente de balcão de uma cafeteria. Um outro cidadão que hoje é bilionário era tão pobre na sua infância que teve que abandonar a escola devido às provocações de colegas de classe de aula que zombavam dele por ser tão pobre. Outro teve que crescer num orfanato, abandonado pela mãe que havia ficado viúva e sem nenhuma condição financeira para criá-lo. Todas estas pessoas hoje somam os 11 bilionários que na sua infância eram pobres. O que todas estas pessoas têm em comum, além da sua riqueza, é que todas elas saíram de uma situação de extrema miséria e foram diferencialmente e substancialmente privilegiadas em suas vidas financeiras, a tal ponto de que hoje estarem entre as pessoas mais ricas do mundo. Porém, o texto desta noite nos fala de um grupo de pessoas que são ainda mais privilegiadas do que estas citadas acima, que foram tiradas da mais profunda miséria que alguém pode se encontrar, que é a miséria espiritual, que é se encontrar destituído da presença de Deus. Sim, o texto de hoje vai falar a respeito de um grupo de cristãos, nomeados pelo texto como filhos de Deus, que certamente são as pessoas mais privilegiadas deste mundo. Neste grupo, nem todas são dotadas de recursos financeiros. Na verdade, a maioria sobrevive em meio às lutas, à escassez financeira. Porém, todas são igualmente herdeiras da maior de todas as riquezas do universo, que são os benefícios da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que é o perdão dos seus pecados, que é a restauração da sua comunhão com Deus, que é o privilégio de serem chamados filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Certamente, isso se constitui a maior de todas as bênçãos que alguém que já veio a este mundo ou ainda virá pode receber. Se não, veja o texto de Efésios, capítulo 1, apenas um versículo nesse nível introdutório ainda, versículo 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Contudo, meus queridos irmãos e irmãs, veremos que este extraordinário privilégio nos impõe semelhante obrigações. Todavia, o texto também vai ressaltar razões que são mais do que suficientes para nos submetermos a todas as obrigações requeridas por essa dádiva de sermos chamados filhos de Deus, por essa dádiva de termos sido purificados dos nossos pecados e estarmos hoje caminhando com Cristo Jesus. Eu queria ler o texto com você de 1 João capítulo 3, versículos de 1 a 6, mas como já ressaltado, vamos estudar os versículos de 1 a 3. E quero chamar a sua atenção para esse texto e pensarmos sobre este tema que se encontra exposto aqui no telão. Filhos de Deus, santificai-vos. Diante dos imensos privilégios que temos, este é um imperativo para conosco. Filhos de Deus, santificai-vos. Vamos ler o texto. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porquanto haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Amém? Então, vamos pensar nesta noite sobre este imperativo da palavra de Deus para conosco. Filhos de Deus, santificai-vos. Eu queria ressaltar então 3 razões que são mais do que suficientes para despertar em nós este desejo pela santificação, esse desejo para cumprirmos este imperativo da palavra do Senhor. A primeira razão, santificai-vos por causa da sua filiação divina. Versículo 1. E observe que inicialmente é salientado que a nossa filiação divina é embasada ou é fundamentada no amor de Deus por nós. Por isso diz o verso 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O verbo vede aí está no imperativo e tem como objetivo chamar a atenção dos seus leitores para as verdades que serão ditas em seguidas, neste mesmo versículo. Uma verdade a ser destacada ou considerada é que livre e gratuitamente Deus decidiu nos dar do seu amor. Porque diz o texto que o Senhor nos concedeu do seu amor. A segunda verdade que precisa ser considerada aqui é que da mesma forma, livre e gratuitamente Deus nos tornou seus filhos amados. Por isso, o termo amor que aparece aí descreve a manifestação, a demonstração da misericórdia de Deus oferecida gratuitamente, livremente, imerecidamente a nós pecadores por meio de Jesus Cristo. Sim, meus queridos irmãos, a maior prova do amor de Deus está no fato de que Ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E é baseado nesse amor que levou-o a sacrificar o seu próprio Filho, que Ele chama pecadores, os redime da sua vida de pecado, lhe concede do seu amor, e assim os torna seus filhos. A nossa salvação, meus queridos,
é uma demonstração gloriosa do quanto Deus nos ama na pessoa de Jesus. Por isso, não é apenas o amor, mas o texto diz que é o grande amor de Deus. O adjetivo grande aqui qualifica a grandiosidade do amor de Deus por nós pecadores. A ideia é que o Senhor nosso Deus, ama pecadores como nós de forma admirável. Ou seja, meus queridos irmãos, João quer despertar nos seus leitores e também em nós admiração, espanto com a grandeza do amor de Deus. Ideia semelhante se encontra lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como que um Deus tão santo, tão grandioso, pode amar pecadores como nós, que tão somente o aborrece, que tão somente confronta a sua santidade? Ele faz isto unicamente por causa do seu próprio amor, por causa da sua livre decisão de nos amar e nos conceder o privilégio de sermos seus filhos. Isso deve de fato causar admiração, espanto, assombro em nós. Como Deus poderia ter amado pecadores como eu e você? Nós que outrora vivíamos na desobediência, nós que outrora tínhamos prazer em fazer o que é errado, e de repente este Deus simplesmente decide nos amar e nos chamar para ser seus filhos. Por que Deus fez isso, meus queridos? Por causa da morte do seu próprio Filho na cruz do Calvário. Por que Deus nos deu do seu amor em vez do seu castigo, da sua punição? Porque Ele lançou toda a sua ira, porque Ele lançou toda a punição dos nossos pecados na pessoa do seu próprio Filho na cruz do Calvário. O verbo conceder aí, que diz que Ele tem nos concedido, o verbo conceder ressalta que a iniciativa de nos amar partiu de Deus. Foi Deus quem teve a iniciativa, a disposição de nos amar. E nos relembra, meus queridos irmãos, que somos receptores indignos do amor de Deus, que não merecíamos e não merecemos ser amados pelo Senhor, mas pela sua livre e espontânea vontade, Ele decidiu, Ele escolheu nos amar na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que João vai abordar logo mais em sua carta, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O tempo verbal deste verbo conceder, no original indica que nós recebemos deste amor de forma permanente. O amor de Deus não é algo provisório, não é algo condicional à nossa fidelidade, é algo permanentemente aplicado aos nossos corações. Ele sempre vai nos amar, como aquele pai que ama o seu filho, apesar dos seus deslizes, apesar dos seus fracassos, apesar das suas debilidades. Assim é este Deus grandioso e muito mais além. Sempre disposto a nos amar, sempre disposto a expressar o seu amor de forma permanente aos nossos corações. E a expressão sermos chamados filhos de Deus é o mesmo que sermos nomeados filhos de Deus. Por meio de Jesus, o próprio Deus nos nomeou seus filhos e nos concedeu direitos e privilégios que somente filhos têm numa relação paternal. E o tempo verbal aí, do verbo chamar, denota que o propósito de Deus ter nos amado é exatamente nos chamar ou nos tornar seus filhos. O que é que isso significa? Que ninguém pode ser filho de Deus se não for especialmente amado por Ele por meio de Jesus. Mas veja
que ao mesmo tempo que a nossa filiação, veja que ao mesmo tempo a nossa filiação evidencia o quanto Deus nos ama. A nossa filiação, ela é embasada no amor de Deus, ela é fundamentada no amor de Deus e ao mesmo tempo ela evidencia ou ela declara ao mundo o quanto nós somos amados pelo Senhor. João continua a dizer ainda no verso 1, e de fato somos filhos de Deus. Com a expressão de fato, João remove todas as dúvidas existentes de que o crente é nascido de Deus por ser amado por Ele e tornou-se seu filho por adoção em Jesus Cristo. João está escrevendo para uma igreja que estava sendo perseguida por falsos ensinos, que estava sendo tentada a mergulhar na imoralidade. Certamente alguns irmãos viviam numa tensão entre a santidade e as coisas do mundo. Talvez alguns já haviam fraquejado, haviam pecado contra o Senhor. Mas João destaca, meus queridos irmãos, que de fato nós somos filhos de Deus. Que Deus nos ama de forma permanente e que esses deslizes que precisam ou devem ser acidentais não roubam de nós o fato de sermos filhos de Deus. É evidente que essa filiação divina nos coloca numa situação de não viver na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado não conhece a Deus. Mas o fato de o crente cometer deslizes não significa que ele deixou de ser filho de Deus. Que ele é um crente com problemas espirituais, na luta contra o pecado, mas que ele precisa ser restaurado na comunhão com Deus. A nossa filiação divina não é apenas um título, mas é um fato legalmente incontestável. Diante do tribunal de Deus, nada nem ninguém pode contestar o fato de que somos filhos de Deus. O nosso registro de adoção foi autenticado com o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Logo, somos filhos de Deus e ponto final. Não tenha dúvida disso, meu querido irmão e irmã. Os céus declaram ao mundo que Deus é misericordioso o suficiente para amar e chamar pecadores indignos de seus filhos, por meio da fé em Jesus Cristo. Mas em seguida, observe que a nossa filiação divina nos coloca numa relação de hostilidade com o mundo. É por isso que logo mais à frente, que não vamos analisar no texto de hoje, mas dentro dessa mesma porção de 1 a 6, João vai ensinar que os filhos de Deus não podem viver na prática do pecado. Eles não vivem pecando porque eles não têm prazer no pecado. Isso pelo fato de que ser filho de Deus constitui-se de uma relação de hostilidade para com o mundo. Nós vivemos agora numa oposição ao mundo e tudo quanto ele representa. Veja o que diz o final do verso 1. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. A expressão por essa razão indica que o conflito existente entre o crente e o mundo é resultante da sua nova posição diante de Deus, que é de seu filho. Enquanto o crente estava no mundo, ele era amado, ele era aceito pelo mundo, ele era apreciado pelo mundo. Mas agora, como filho de Deus, o mundo o hostiliza, o mundo o despreza. Antes, a nossa inimizade era para com Deus. Hoje, essa inimizade é com o mundo e tudo quanto está em oposição à santidade divina.
Isto, meus queridos irmãos, diz o texto, porque o mundo não conheceu, nem mesmo a Jesus Cristo como Filho de Deus. E foi exatamente por isso que o crucificaram na cruz do Calvário, porque Jesus Cristo intitulava-se corretamente como sendo Filho de Deus que veio a este mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. E aquele mundo não aceitou, não conheceu e nem reconheceu o fato de que Jesus Cristo era e é e será eternamente o Filho de Deus. E por isto o mataram de forma tão cruel na cruz do Calvário, embora não soubessem que assim estavam cumprindo os propósitos de Deus para a morte do seu Filho e para a nossa salvação. Se o mundo rejeitou o próprio Jesus Cristo, não devemos estranhar, meus queridos irmãos, quando o mundo também nos rejeita. Não devemos estranhar quando o mundo até mesmo nos persegue. Por isso que Jesus Cristo, lá no Evangelho de João 15, 18, 19, diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, eles os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, nós somos de Deus. Mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo vos odeia, por isso o mundo não nos conhece como filhos de Deus. Portanto, é de fato admirável que um Deus tão santo, tão justo, tenha amado pecadores tão corruptos, tão injustos como nós, ao ponto de nos perdoar dos nossos pecados, ao ponto de nos tornar seus filhos amados. Ele não apenas pagou e perdoou os nossos delitos, mas também de forma incompreensível nos levou para morar em seus átrios celestiais. Por isso, meus queridos, precisamos considerar a seriedade deste imperativo. Filhos de Deus, santificai-vos. Não vivam na prática do pecado, mas andem nos trilhos da justiça divina, pois vocês são nascidos de Deus. E a primeira razão para vivermos essa vida santificada é por causa da nossa filiação divina. A segunda razão, então, é: filhos de Deus, santificai-vos por causa da sua semelhança com Jesus. Verso 2. Irmãos, nós estamos num processo no qual a cada vez vamos nos tornando mais e mais semelhantes a Jesus Cristo. E o texto chega a dizer que haverá um dia que nós seremos como Ele é. É claro que isso se reporta ao momento em que nós seremos plenamente transformados, nossos corpos serão glorificados e teremos corpos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo na glória eterna. Mas enquanto isso não chega, nós vivemos neste processo em que o caráter de Cristo precisa ser formado em nós, em que precisamos a cada instante, a cada dia, a cada semana, a cada mês, buscarmos ser cada vez mais semelhantes a Jesus. E isso não é possível se não buscarmos uma vida de santidade. Verso 2. Veja que, primeiramente, João acha importante relembrar aos irmãos que eles são filhos de Deus. Aquilo que João já disse no verso anterior, ele julgou por necessário enfatizar novamente que eles são filhos de Deus. João não quer que estes irmãos percam nem por um segundo sequer este fato. Vocês são filhos de Deus. Como filhos de Deus, santificai-vos. Não vivam na prática do pecado. Busquem purificar a si mesmos de todo o pecado. Verso 2 diz o seguinte no início: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Novamente, então, João declara essa verdade contundente,
confortante, regozijante e fortalecedora da nossa filiação divina. A palavra agora enfatiza a mudança ocorrida na vida daqueles irmãos, a quem carinhosamente João os chama de amados. Que mudança foi esta, meus queridos irmãos? Outrora, eles eram os inimigos de Deus, rendidos ao pecado, escravos ao pecado. Agora, eles se tornaram filhos de Deus, redimidos por Cristo, perdoados por Cristo, purificados por Cristo Jesus. Que mudança gloriosa ocorreu na vida daqueles irmãos. No entanto, ele diz: agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, diz o apóstolo João. Meus irmãos, que o mundo reconheça ou não, nós somos filhos do Altíssimo. E embora a filiação divina seja uma dádiva já desfrutada no presente, ela será plenamente efetivada apenas na volta de Cristo. Apenas, meus queridos irmãos, na ressurreição dos mortos, quando seremos chamados para sermos transformados, glorificados e seremos semelhantes a Jesus. Por isso o texto diz: e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Isso significa o seguinte, que ainda há outros privilégios nessa nossa relação com Deus de filhos, que só poderemos experimentar na glória eterna. Privilégios tão gloriosos como serão citados ainda, sermos semelhantes a Jesus. Privilégio, meu querido irmão e irmã, como poder ver a Jesus face a face. Porque diz o texto que como Ele é, nós o veremos. Privilégio de desfrutarmos na eternidade, ou da eternidade com Deus. Ah, meus queridos irmãos e irmãs, que coisa maravilhosa podermos ter a certeza de que um dia usufruiremos de todas as dádivas oferecidas por Jesus Cristo na eternidade. Mas em seguida, é ressaltado que estamos num processo de conformação à imagem de Jesus. Num processo de assemelhação a Jesus Cristo. Sabemos que, diz João, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Como filhos de Deus, entenda que você vive num processo constante de conformação à imagem de Jesus. A tal ponto de que Paulo, quando escreveu aos Gálatas, disse o seguinte no tocante a isto: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. Até que chegue aquele glorioso momento em que vocês alcançaram a plenitude de Cristo Jesus. Meus queridos, precisamos entender também que neste processo de sermos semelhantes a Jesus Cristo, às vezes, ele pode ser doloroso. E isso porque este processo exige não apenas a luta contra o pecado, o que já é muito, o que já é um fardo que só pode ser aliviado com o poder da graça de Cristo, com o fortalecimento que vem do Espírito Santo. Mas além desta luta contra o pecado, que só pode ser vencida com a graça de Cristo, com o poder que vem do Espírito, nós temos que lutar contra nós mesmos, contra a nossa própria vontade. Nós temos que renunciar o nosso eu em favor de que Cristo seja formado em nós. Então, ser formado à imagem e semelhança de Cristo de fato envolve um processo doloroso. E talvez às vezes tenhamos que dizer como o apóstolo Paulo, aplicando aos nossos corações,
que estamos sofrendo dores de parto para ver Cristo sendo formado em nós. Ah, meus irmãos, mas o que nos anima neste processo, o que nos fortalece nesta caminhada, é a promessa de que podemos vencer o pecado e que quando Cristo voltar, seremos semelhantes a Ele, com um corpo já glorificado, com um corpo transformado. Por isso Paulo, quando escreve aos Colossenses 3:4, diz ainda assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Sendo assim, ser semelhante a Jesus Cristo é ter alcançado a plenitude da salvação na ressurreição dos mortos, quando este corpo mortal se revestirá da imortalidade, como aconteceu com a do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo glorificado. Naquele dia, meus queridos, naquele glorioso dia, alcançaremos a plenitude da salvação. Não precisaremos mais lutar contra o pecado, porque seremos transformados à imagem e à semelhança do Cristo glorificado. Por isso, veja ainda o que é dito lá em Filipenses 3, de 20 a 21, esse texto é importante para nós. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, este corpo mortal que luta contra o pecado, que às vezes sofre por causa do pecado, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, e até subordinar a si todas as coisas. Este Cristo que tem o poder de subordinar todas as coisas, todo o universo a si mesmo, um dia nos trará a gloriosa glorificação dos nossos corpos e alcançaremos a plenitude da semelhança de Cristo no que diz respeito a ter um corpo semelhante ao do nosso Redentor. Mas enquanto estivermos aqui neste mundo, a nossa missão é nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Portanto, meus caros irmãos, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como Cristo nos amou e se entregou pelos nossos pecados, como oferta de sacrifício de aroma suave e agradável a Deus, conforme Efésios 5, 1, 2. Veja depois que é salientado o glorioso encontro do crente com o Cristo glorificado. Porque haveremos de vê-lo como ele é, conclui o verso 2. Certamente essa é uma das promessas mais regozijantes, mais fortalecedoras da vida cristã, irmãos. A promessa de que um dia veremos o nosso Salvador face a face, veremos a Jesus Cristo como ele é. Hoje nós o vemos pela fé, mas um dia os nossos olhos o contemplarão, assim como aconteceu com os seus discípulos após a ressurreição. Embora esse texto seja longo, eu queria lê-lo para os irmãos. O texto que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 20, verso 19 e 20, e depois 24 a 29. Naquele episódio da ressurreição de Cristo, quando ele aparece com o corpo glorificado aos seus discípulos. Um dia, meus queridos irmãos, nós o veremos com este corpo que os seus discípulos o viram há mais de 2000 anos atrás. Veja o que é dito lá. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Ora, Tomé, agora já o verso 24, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus.
Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, creste? Agora veja o que é dito no verso 29. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós não vimos o Cristo glorificado. Nós não colocamos as nossas mãos no lugar onde os cravos entraram no nosso Salvador. Nós não tocamos o seu lado onde as lanças lhe furaram. Nós não tocamos nas suas feridas, nas suas chagas. Mas um dia nós teremos essa oportunidade. Mas um dia aquele que está em Cristo, aquele que crê em Jesus Cristo pela fé hoje, vai ter a oportunidade de, à semelhança de Tomé, poder tocar nas suas mãos, tocar nos cravos, no lugar dos cravos, tocar ao seu lado, nas suas chagas. Porque o texto diz: bem-aventurado os que não viram, mas creram. Meus queridos, bem-aventurados somos nós, que não vimos a Jesus Cristo face a face, mas cremos em tudo quanto Ele fez no nosso favor na cruz do Calvário. Contudo, um dia, o veremos como Ele é. Estaremos face a face com o nosso Salvador, irmãos. Essa promessa nos é suficiente para vivermos em constante santidade para o Senhor. A promessa de que um dia veremos a Cristo, de que um dia estaremos com Cristo, que um dia seremos semelhantes a Jesus Cristo. Por isso, como filho de Deus, é imperativo: santificai-vos. A terceira razão para isso, digo: filhos de Deus, santificai-vos por causa da esperança em Jesus. Verso 3. Em primeiro lugar, veja que devemos desenvolver uma vida santa. Assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. A implicação de tudo quanto foi dito no verso anterior, para nós que somos filhos de Deus, é que agora devemos nos purificar das coisas do mundo. Devemos fazer isso para conservar a nossa vida em santidade, como Cristo é santo. Devemos fazer isso para que possamos avançar nesse processo de conformação à imagem de Jesus. Por isso o texto diz: assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança. O verbo purificar aqui vem do contexto litúrgico e indicava algo que era retirado do uso profano para ser consagrado na adoração cultica. No entanto, para que esse objeto ou esta pessoa estivesse apto a adorar ou ser usado na adoração, precisavam passar por um processo de limpeza, quando todas as suas impurezas eram cerimonialmente removidas. O que isso significa aplicando a nós? Que o crente foi tirado da sua vida profana, foi tirado do mundo do pecado, da vida de pecado, foi purificado pelo sangue de Cristo para adorar unicamente a Deus, consagrando inteiramente a sua vida a Ele. Você tem feito isto?
Você tem de fato consagrado a sua vida ao Senhor? A sua adoração traz as marcas da santidade de Cristo? A sua vida tem sido vivenciada de acordo com a ética da santidade do reino de Deus? Porque nós precisamos purificar a nós mesmos de todo pecado. Nós precisamos fazer uma limpeza interna e externa em nossas vidas, para que de fato possamos adorar e cultuar ao Senhor. A palavra herança que aparece aí, assim se purifica todo aquele que nele ou que nele tem esta esperança. A palavra esperança aqui, melhor dizendo, denota a convicção que o crente tem de que um dia verá o Senhor Jesus Cristo como Ele é. Ou seja, a certeza de que um dia você estará face a face com Jesus deve bombear em você o desejo de viver em santidade, de purificar-se de todo o pecado. Sim, meu querido, por causa da esperança, ou da certeza, que é o sentido da palavra esperança aqui, que você tem de que um dia estará frente a frente com Jesus Cristo, deve te levar a uma vida santa. E se formos ao autor de Hebreus, ele vai nos dizer que isto é porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Como comenta o pastor Augusto Nicodemos aqui, ele diz o seguinte: o apóstolo se refere à santificação, tá? Essa purificação aqui, o apóstolo se refere à santificação, que é o processo diário no qual, pela graça de Deus, na força do Espírito Santo, o crente mortifica os desejos pecaminosos e as tentações da carne, revestindo-se mais e mais e mais da pessoa de Jesus Cristo. E neste caso, meu caro, a nossa purificação deve ser tanto interior quanto exterior. Ou seja, devemos purificar a nossa vida moral, os nossos comportamentos, as nossas ações, mas também precisamos purificar o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos. É uma purificação geral que deve acontecer em nossas vidas. E isto por causa dessa certeza de que um dia nós vamos estar face a face com Jesus. E porque sem santidade ninguém vai de fato ver a Cristo. Mas veja em seguida que esta santificação, meus queridos, é também baseada no caráter santo de Deus. É alimentada pela certeza de que estaremos face a face com Cristo e é baseada no caráter santo do Deus que é o nosso Pai. Finaliza o verso 3. Assim como Ele é puro. Assim mesmo se purifique todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. João encerrou o capítulo 2 fazendo a seguinte afirmação: se sabeis que Ele é justo, Ele aqui é Deus, se sabeis que Deus é justo, reconhecei também que todo o que pratica a justiça é nascido dele, é nascido de Deus. Se sabeis que Deus é justo, sabei então que todo que é nascido de Deus, que é filho de Deus, vive na prática da justiça, evidenciando a sua filiação. Meus queridos, devemos ser santos porque Ele é santo. Devemos ser justos porque Ele é justo. Devemos ser verdadeiros porque Ele é a verdade. Devemos ser humildes porque Ele é humilde. E devemos amar porque Ele amou. Devemos ser puros porque Ele é puro, diz o texto. Portanto, em tudo devemos ser semelhantes ao nosso Pai Celestial, nos santificando de todo o pecado, purificando os nossos corações, os nossos pensamentos, o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas palavras.
A santidade para o Filho de Deus não é algo opcional ou negociável, antes é uma ordem que requer cumprimento imediato e incondicional. Assim, meu caro irmão e irmã, ser amado e chamado para ser filho do Altíssimo é um direito excepcional, reservado tão somente para aqueles que creem em Jesus. Mas isto requer deveres também incomparáveis, e entre eles está o de andar na prática da santidade, purificando a si mesmo de todo o pecado. Faça isto por causa da gloriosa esperança que você tem de que um dia você estará face a face com Jesus. Faça isso porque justo, puro, é o Deus que te chamou para ser filho dele. E assim caminhamos para a nossa conclusão. Então, meus queridos, conforme estudamos, os filhos de Deus, eles não podem viver na prática do pecado. Ao contrário, eles devem trilhar o caminho da justiça divina. Por isto é que estudamos nesta noite este tema: filhos de Deus, santificai-vos. E para motivar esta santificação, nós analisamos 3 razões apresentadas pelo texto. A primeira razão: santificai-vos por causa da sua filiação divina. Você é filho de Deus, então viva de forma santa. A segunda razão é: filhos de Deus, santificai-vos por causa da sua semelhança com Jesus Cristo. A terceira razão é: filhos de Deus, santificai-vos por causa da sua esperança em Cristo. Aquela gloriosa esperança de que um dia você estará no reino dos céus face a face com Cristo. E dito isto, eu finalizo com 3 sentenças aplicativas. Primeira: o amor de Deus consiste em ter Ele enviado Jesus ao mundo para morrer não apenas pelos nossos pecados, mas também em nosso lugar, levando sobre si o castigo que era nosso. Aqui está a maior demonstração do amor de Deus. Não apenas de ter enviado Cristo a este mundo, não apenas em ter conduzido seu Filho à cruz do Calvário, aquela morte horrível, cruel, mas porque na cruz Ele estava castigando o seu próprio Filho, Ele estava açoitando o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos nos tornar seus filhos amados, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser libertos da escravidão pecaminosa que outrora nós vivíamos. Por isso, nessa aplicação eu destaco 2 versículos que se encontram em Gálatas 4 e 5, e que diz o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, com o propósito para que recebêssemos a adoção de filhos. Que glorioso amor é este! A tal ponto de que João, não encontrando palavras para usar, simplesmente chama de tão grande amor nos tem concedido o Pai. A tal ponto de que o próprio João, lá no Evangelho, em 3,16, diz que Deus nos amou de tal maneira, e isso para despertar em nós espanto, admiração por um amor tão grande como este. Deus enviou Jesus, Deus matou a Jesus, Deus castigou a Jesus na cruz por causa da sua vida, para que um dia você pudesse ouvir o Evangelho, as boas novas da salvação, fosse chamado a crer em Jesus Cristo e assim pudesse tornar-se filho dele por adoção. Segunda aplicação: a nossa glorificação e conformação à semelhança de Jesus
consiste na apropriação final da vitória contra o diabo e o pecado e tudo quanto eles representam, inclusive a própria morte. Eu repito, a nossa glorificação e conformação à semelhança de Jesus consiste na apropriação final da vitória contra o diabo e o pecado e tudo quanto eles representam, inclusive a morte. Sim, meus queridos, aquele momento em que seremos semelhantes a Jesus Cristo, no sentido de que teremos um corpo glorificado, um corpo que venceu a morte, um corpo que venceu o pecado, um corpo que venceu o diabo como Jesus Cristo venceu. Não que ele fosse pecador, é claro, mas ele venceu por nós em nosso lugar. Representa a vitória final, a apropriação da vitória final na vida do crente. Naquele dia, o pecado não nos atingirá mais. Sofrimento não fará mais parte das nossas vidas. Angústias, não saberemos mais o que é isso. Dores, tampouco. Porque até mesmo a morte terá sido vencida naquele grande dia. Nesta aplicação eu ressalto o texto de 1 Coríntios 15, de 55 a 57, que diz o seguinte: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está a morte? Onde está o pecado? Onde está o diabo? É de todo vencido por meio da morte de Cristo Jesus e da vitória que Ele aplica aos nossos corações. Graças a Deus que nos dá como seus filhos essa vitória por meio de Jesus. A única forma de você de fato ser livre é estando em Jesus Cristo. A única forma de você ser livre do pecado, livre das tentações do diabo, ou pelo menos tendo forças para resistir às tentações do diabo, é por meio da graça de Jesus Cristo. Por isto, que dia maravilhoso será aquele em que nós nos apropriaremos da grande vitória de Cristo e seremos semelhantes a Ele. Terceira e última aplicação. A nossa esperança de estar face a face com Jesus, face a face com o nosso Salvador, consiste na certeza de que somos amados por Deus e de que o Espírito Santo da promessa habita em nossos corações. Por isso, nem mesmo a morte pode nos roubar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, nenhuma aflição, nenhuma angústia desta vida pode nos roubar, meus queridos, o privilégio de sermos filhos de Deus, o privilégio de que um dia estaremos frente a frente com Jesus Cristo, que veremos o seu corpo, que foi crucificado pelos nossos pecados, ainda com as marcas do prego, ainda com as marcas do chicote, com os furos ao lado feitos por aquelas lanças cruéis. Nada vai nos roubar este grande privilégio. E isto porque somos amados por Deus e o Espírito Santo da promessa habita em nós. Destaco o texto em continuidade a Gálatas 4 agora, verso 6, que diz o seguinte: e porque vocês são filhos, Deus enviou de seu Espírito ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. E herdeiro por meio de Jesus Cristo. Por sermos filhos de Deus, Ele enviou o Espírito Santo para habitar o nosso coração, para alimentar as chamas da esperança de que um dia
estaremos face a face com o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. E enquanto isso, possamos levar a sério o imperativo: filhos de Deus, santificai-vos. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.